Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas você vai estar a assistir ao conteúdo desse vídeo, mas eu quero aqui no dia de hoje trazer para vocês uma breve palavra de reflexão bíblica. Hoje eu quero falar sobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu já ouvi muitos pregadores, pastores, ensinadores, exposições bíblicas que falam sobre qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que está baseada em Romanos, no capítulo 12 e o versículo de número 2, né? Mas sem o contexto bíblico, vai trazer um outro significado, né? E a gente precisa entender o que a Bíblia está dizendo, tá? O interessante é estudar a Bíblia. Esse que é o diferencial. Nós não podemos falar aquilo que a Bíblia não fala, né? A gente precisa entender o contexto bíblico para que a gente possa trazer o real significado do que a Bíblia está querendo nos dizer. Quando eu já ouvi algumas pessoas relatarem sobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eles explicam, na verdade, que alguma coisa que aconteceu na nossa vida é porque foi a vontade de Deus. Essa vontade ela foi boa, ela foi perfeita, foi agradável, e que a gente tem que aceitar, tá? Mas a Bíblia não está relatando que é isso, que é sobre uma promessa, que é sobre a vontade de Deus se estabeleceu na minha vida como um propósito, né? Ah, mas se isso aconteceu na sua vida, é porque a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Ah, se a profecia não se cumpriu ainda, é porque não foi a boa, não foi a agradável, não foi a perfeita vontade de Deus. Mas a Bíblia não está falando sobre isso. A gente precisa entender o contexto. E é isso que eu quero explicar, no contexto, o que de fato é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Primeiro, a gente precisa entender o versículo anterior do capítulo 12, que é o versículo 1, que diz assim, ó: Vogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, tá? O que é a compaixão de Deus, irmãos? Paulo está falando aqui. A compaixão de Deus foi Deus ter se compadecido da humanidade ao ponto de enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Esta é a compaixão de Deus, tá? Então, baseado nessa compaixão, que foi a morte de Jesus, tá? Ele agora fala que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Anteriormente, era levado ao templo algum animal para sacrifício em prol dos nossos pecados. Mas Jesus agora fez esse sacrifício que foi a compaixão de Deus. E agora, qual é o sacrifício que eu tenho que fazer? A santificação, né? Apresentar o meu corpo em santificação a esta compaixão que foi a morte de Cristo, né? E que é o meu sacrifício vivo, é quando eu jejum, é quando eu oro, é quando eu leio a Bíblia, eu estou sacrificando as minhas vontades próprias para poder atender às vontades de Deus, tá? Aí ele vai dizer assim, né, que apresenteis o vosso corpo
em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é o culto racional, irmãos? Não é o que muitas pessoas dizem, né? Que, eu estou tendo o raciocínio de que eu estou no culto. Não é isso. Quando falo culto racional, eu tenho que agora trazer à memória que esta compaixão de Deus que foi enviar o seu filho para morrer por mim, que eu não posso fazer as coisas que eu fazia antes, ok? Tá? Vou dar um exemplo. Às vezes eu estou em um determinado local, tá? Um ambiente que não é a igreja, ou seja, o meu trabalho, a minha faculdade, o que quer que seja, e eu vejo algumas pessoas fazendo tais coisas, e às vezes eu sou até convidado a fazer aquilo. Eu tenho que trazer a minha memória, fazer o meu culto racional, que eu não posso fazer aquilo porque fulano está fazendo. Não, eu não posso fazer aquilo porque agora Jesus morreu por mim, para que pudesse me libertar, e agora eu sou uma nova criatura. Então agora eu estou fazendo meu culto racional, eu tenho raciocínio, eu entendo que eu não posso mais viver uma vida de pecado porque Jesus já morreu por mim, ok? Esse é o primeiro ponto, tá? Aí ele vai dizer o seguinte: quando eu passo por esse processo de santificação, o versículo 2 vai dizer o seguinte: e não vos conformei com este mundo, ok? Porque agora, quando eu passo pelo processo de santificação, reconhecendo o sacrifício da morte de Cristo, eu não posso mais me conformar com as injustiças desse mundo, com o padrão de vida que eles vivem. Eu não posso mais me encaixar nisso. Aí ele vai dizer assim, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, aí sim, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu entendo que a compaixão de Deus foi a morte de Cristo, eu passo por um processo de santificação, e após esse processo de santificação, que é o meu corpo vivo, santo e agradável a Deus, eu não me encaixo mais nos padrões que o mundo oferece, tá? E agora eu vou entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual foi a boa, tá? A vontade de Deus boa era que Jesus encarnasse. A agradável vontade de Deus foi que ele morresse. A perfeita vontade de Deus foi que ele ressuscitasse para que se concluísse o plano de redenção. Então, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não está relacionado às coisas que acontecem fisicamente na minha vida, tá? Mas está relacionado à encarnação de Cristo, à morte de Cristo e à ressurreição de Cristo. Então, a boa vontade de Deus se cumpriu. Qual foi a boa vontade de Deus? Que ele se encarnasse, e ele se encarnou. Tá? Qual foi a agradável vontade de Deus? Que ele morresse, e isso aconteceu. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou para que se concluísse a perfeita vontade de Deus, que foi a ressurreição de Cristo. Então, a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus não se relaciona aos meus desejos, às minhas vontades, mas se relaciona ao plano de redenção, tá? Que esse plano de redenção, ele foi bom, foi agradável e foi perfeito. Que Deus te abençoe com essa palavra de reflexão.